Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Será que é possível enriquecer com concursos públicos? Não precisar mais ter que trabalhar, passar o restante da vida só viajando, não se preocupando com o salário entrando todos os meses? É o sonho de muitas pessoas. E se eu dissesse para vocês que é possível alcançar esse sonho através de esforço, dedicação e, claro, muito estudo para conseguir a aprovação em concursos públicos? Renan, concurso público? Sim, geralmente o pessoal pensa em concurso público pela estabilidade financeira, por não poder ser demitido por qualquer motivo, talvez, por exemplo, por desavença pessoal, ou ainda, né, pensa no concurso público como garantia do emprego ao longo dos anos para conseguir se aposentar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês hoje uma lista com 5 concursos que estão disponíveis praticamente para qualquer pessoa e que são desconhecidos para a grande maioria da galera, porque geralmente quem conhece é só quem já estuda para concurso, mas que pagam salários que são muito altos e que é possível sim, a depender do que vocês consideram de riqueza, alcançar esse sonho, tá bom? Vou mostrar para vocês, mas antes o que eu peço aqui é que vocês deixem um like no vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, que vocês gostando aí eu trago mais conteúdo nesse sentido, tá bom? O primeiro concurso que eu quero trazer aqui para vocês, esse já é um pouquinho mais conhecido, mas mesmo assim a galera, de maneira geral, não conhece, apesar de também esse órgão estar muito na mídia, principalmente agora nos últimos anos, tá? Eu vou falar, é claro, do meu órgão, porque é o que eu tenho mais propriedade para falar. Eu vou falar aqui do Tribunal de Contas da União, que é onde eu trabalho hoje, e eu quero mostrar para vocês o salário inicial, o salário final e também de outros concursos. Para começar, então, eu estou trazendo aqui nessa lista o concurso que paga o menor salário desses 5 que eu vou trazer. Eu trouxe aqui numa lista crescente de salários, tá? Colocando a tela para vocês, então, Tribunal de Contas da União. O cargo que a pessoa ela vai fazer o concurso para receber esse salário aqui que aparece na tela para vocês é de Auditor Federal de Controle Externo. E como eu falei para vocês, é um concurso que ele está disponível para qualquer pessoa praticamente. Ela só precisa ter ensino superior completo, ela precisa ter feito uma faculdade. Pode ser em qualquer área, tá? Hoje são essas as regras. Inclusive, a pessoa, ela pode, se ela quiser, ela pode fazer um tecnólogo que tem duração de 2 anos, desde que ele seja reconhecido pelo MEC, e ela já está apta a fazer esse concurso aqui. Nessa situação, ela sendo aprovada, o salário inicial hoje do Tribunal de Contas da União é de R$ 24.644. Esse é o salário inicial, mas ele tem um salário final, porque a pessoa entra lá e ela faz carreira. O salário final 36 mil, praticamente R$ 36.700. Então, uma pessoa de 18 anos que fez um tecnólogo de 2 anos, com 20 anos ela já estaria apta a prestar esse concurso e começar ganhando um salário desse. Renan, ninguém fica rico ganhando salário desse. Não, né? Na iniciativa privada dá para ganhar muito mais do que isso. O que a gente tem que levar em consideração é que talvez na iniciativa privada a pessoa não vai conseguir isso com 20 anos, 21, 22. E existem casos, sim, de pessoas que foram aprovadas aí com essa idade. Eu fui aprovado no meu concurso, né? Acho que eu tinha 24 a 25 anos, que demorou um tempo, né? Do Tribunal de Contas da União para ele fazer concurso. Ele fez, acho que em 2015, e depois ele foi fazer agora, recém 2021. Então, tem essa questão também, mas é possível. Teve pessoas que entraram que eram mais novas nesse meu concurso, com 28, com 22 anos de idade. E o salário inicial é esse. Outro ponto também, eu acho a ser considerado aqui, jornada de trabalho, 35 horas semanais e colocar para vocês, né? O salário inicial é esse, mas agora a gente tem aprovado o adicional de qualificação. Então, a depender do que a pessoa tem aí de formação complementar, né? Tipo pós-graduação, certificações financeiras, mestrado, doutorado, ela pode subir o salário dela em até R$ 3.500. Então, uma pessoa aqui já estaria recebendo, se ela cumprir todos os requisitos, em torno de R$ 28 mil iniciais. De novo, ninguém fica rico com esse salário. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que é possível, com esse salário aqui, acumular uma poupança ao longo de um determinado tempo que vai permitir para a pessoa sair do órgão público e não ter que mais trabalhar. Ela vai conseguir a aposentadoria dela sem ser, obviamente, pelo regime geral, sem ser pelo regime próprio dos servidores. Tá certo? Mas quem não quiser fazer isso, quem não quiser ter essa disciplina de guardar todos os meses, se preocupar com a rentabilidade, pode muito bem, né, viver com esse salário aí tranquilamente. E lembrando, esse salário, e de todos os que eu vou mostrar aqui,
eles são corrigidos, tá? Não vou dizer que é todos os anos, mas geralmente tem sim a reposição pela inflação, às vezes tem reestruturação da carreira, de modo a manter ao longo dos anos esse salário compatível, né, com a realidade de hoje. Esses são os valores de hoje, tá? Mas a gente já tem, por exemplo, a reposição garantida aí do próximo ano, que vai corrigindo e vai mantendo o valor desse salário ao longo do tempo. Falando, né? Esse é o salário no final da carreira, valores de hoje, mas também aumenta, tá? Tribunal de Contas da União. E como é que funciona, então, guardar dinheiro para conseguir, então, essa aposentadoria? Eu parti do princípio aqui, para todos os concursos que eu vou trazer aqui para vocês, que a pessoa ela vai pegar esse salário inicial e ela vai guardar 40% dele, tá? Aqui, no salário do TCU, eu somei já o vale alimentação nesse valor, tá? Então ela vai guardar 40% desse valor aqui ao longo do tempo. Se a pessoa ela guardar 40% ao longo do tempo, salário inicial lá do TCU, ao longo dos anos, ao longo dos meses, a gente vê essas linhas crescendo, tá? Ao final de 240 meses, essa pessoa ela vai ter guardado 4,6 milhões de reais, tá? Isso porque eu já calculei aqui de uma forma que todos os anos esse valorzinho aqui que ela está guardando de 40%, ele vai corrigir, né? Porque a gente tem essa correção exatamente para repor a inflação. Então, na verdade, ela está sempre mantendo aquele percentual de 40% está sempre mantendo, então, mesmo com a inflação acontecendo e também com os ganhos reais que eventualmente acontecem aí de reestruturação da carreira. Mas o final do salário aqui ainda não dá os 40% em cima do salário final. Tá? Então, 4,6 milhões guardados aí ao longo de 240 meses, isso vai ter rendido 2,2 milhões. De novo, eu pensei aqui em uma rentabilidade real, tá? Eliminando a inflação. Então, por exemplo, pega títulos públicos aí, onde a gente tem IPCA mais alguma coisa. Esse é um exemplo de rentabilidade real. E com isso, então, ela vai ter ao final aí de 240 meses um total de 6,9 milhões. Com esse dinheiro aqui é possível ter uma renda mensal. Se a gente fosse pensar de uma rentabilidade de 1%, eu não gosto de pensar assim porque é muito difícil conseguir uma rentabilidade de 1% livre da inflação, mas se for pensar assim, ela teria uma renda mensal de 69 mil reais, caindo fora aqui, por exemplo, do órgão dela, deixando de lado, ela conseguiria então a aposentadoria dela depois de 240 meses. Então aquela pessoa do exemplo que eu coloquei, com 18 anos, fez o tecnólogo, terminou com 20, estudou durante 2 anos para o TCU, com 22 entrou ganhando esse dinheiro aqui, aliás, entrou ganhando o salário que a gente viu, depois de 240 meses, que dá 20 anos, com 42 anos de idade, então ela poderia se aposentar com esse valor aqui. É uma opção que a gente tem, né? Mas como eu disse, se a pessoa não quiser ter essa disciplina de guardar todos os meses, ela pode muito bem viver com esse salário ao longo do tempo e se aposentar, assim como as demais pessoas se aposentam com uma idade um pouco mais avançada. Ou se ela quiser daqui a pouco não esperar 240 meses, né? Ela vai ter um valor aqui também, né? De repente pode ser que, como eu falei, a depender do nível de riqueza, talvez ela ache que aqui ela consiga então se aposentar. Outro cargo que também está disponível, tá? E que eu trago para vocês é Cefaz Rio de Janeiro, tá? Secretaria do Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. O cargo aqui é de auditor fiscal, também ensino superior em qualquer área, salário inicial de 27.430 com 94, salário final de 37, quase 38 mil reais. A jornada aqui é de 40 horas semanais. Então a gente está falando de um fisco estadual. Muitas vezes as pessoas pensam na Receita Federal, né, como uma opção na área fiscal. O TCU, tá, é a área de controle. Aqui é a área fiscal. São duas distinções que a gente tem e que são bem conhecidas aí para quem já é da área de concurso. Na área fiscal, principalmente fiscos estaduais, a gente tem vários fiscos estaduais que têm remuneração que são muito altas, são muito atrativas, além da Receita Federal. Até porque a Receita Federal, por ser de nível federal, a gente vai ter um concurso, né, a cada tanto intervalo de anos. É mais espaçado. Agora, fiscos estaduais sempre tem acontecendo aí ao longo do ano algum ou outro concurso. E aí, se a pessoa não passar um, pode passar em outro. Claro que tem a questão de ter que se mudar para algum estado diferente do que reside atualmente. Aqui, no caso, a pessoa provavelmente teria que se mudar para o Rio de Janeiro. Mas detalhe, tá? Muitos cargos públicos hoje, o teletrabalho é uma realidade. Por exemplo, no TCU, o nosso regime ele é híbrido, mas existem, para quem está entrando, né? Mas existem várias pessoas que estão no teletrabalho total.
você faz Rio de Janeiro com esse salário aqui e guardando também aquele valor que eu comentei para vocês, ao final de 240 meses, a pessoa teria uma poupança de 7,5 milhões de reais. Também é um valor interessante, né? Outro fisco estadual que a gente tem também e que com certeza a maioria das pessoas não tem ideia do salário que você faz Mato Grosso paga. Olha só, cargo fiscal de tributos estaduais, também ensino superior em qualquer área, salário inicial 30 mil reais. Tá? E tem um detalhe, tem uma verba indenizatória, que daí eu não sei como é que funciona o cálculo, mas que pode aumentar o salário em mais 9 mil reais. Então a gente estaria falando salário inicial, se for possível, né? A pessoa ela receber essa verba indenizatória de 39 mil reais e um salário final aí de praticamente 47 mil reais. É muito dinheiro, tá? Isso disponível ali para qualquer pessoa que tem ensino superior e que, claro, estude para esse concurso. Aí, nessa situação, a poupança já vai para 8,3 milhões ao longo de 24 meses. Uma rentabilidade aí de 1%, a gente está falando de 83 mil reais, tá? É muita coisa mesmo. Outro, esse daqui já é um pouco conhecido também, né? Senado Federal todo mundo conhece, talvez não conheça um cargo, consultor legislativo, tá? Ensino superior em diversas áreas. Aqui pode ser que, dependendo do curso de formação que a pessoa tem, ela não encontre uma área, mas são diversas áreas mesmo. Quem tem administração, contábeis, direito, economia, com certeza vai conseguir encontrar uma área aqui, além de outras tantas. Salário inicial, 33.461,68. Salário final, ele não dá esse gap tão grande, por exemplo, que nem acontece no TCU, mas ainda assim, né, já sai ganhando um salário que é muito alto. Jornada, 40 horas semanais, colocando no gráfico, então, 9,2 milhões ao final dos 20 anos. Esse daqui, eu trouxe para vocês que eu tenho a certeza que de todos que eu trouxe até aqui, esse talvez seja o cargo que, a não ser que a pessoa seja da área de concurso, ela com certeza não vai conhecer, tá? Cargo de conselheiro substituto. Mas aqui tem alguns parênteses que a gente tem que colocar. Primeiro, né, aqui a gente tem que ter, dependendo do tribunal, eu coloquei aqui o Tribunal de Contas de Santa Catarina, que é da área de controle, só para dar um exemplo, mas esse cargo de conselheiro substituto, ele tem tem em todos os tribunais, né? A diferença é que talvez não tenha vaga, talvez não tenha cargo vago para se realizar um concurso. E outro parênteses que eu quero colocar é que é exigido aqui, muitas vezes, a idade mínima de 35 anos, tem que ter também uma experiência na área pública de 10 anos, tem que ter conhecimento nas áreas específicas aqui. É um pouco mais restrito, mas o que eu quero trazer para vocês é que, olha só, o salário é disponível sim na carreira pública, né? Uma pessoa que começa, então, a fazer a sua carreira no âmbito público, ela consegue sim almejar esse tipo de cargo. É bem concorrido? Não é tão fácil assim. Mas tá ali, tá disponível, tem pessoas que ocupam esse cargo, tá? E com certeza elas vão falar que valeu a pena o esforço delas. Nesse caso aqui, com esse salário inicial, eu não encontrei o salário final, tá? Mas ele não vai ser muito mais alto que isso, porque existe o teto constitucional. Esse é um detalhe, tá? Da esfera pública, existe o teto constitucional, então a gente não vai ver salários astronômicos, não pelo menos nesses órgãos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, não vai passar aí de muito desse salário inicial, 40 horas semanais, e aí trazendo no nosso gráfico 10,4 milhões ao longo de 20 anos. Naquele cenário que eu coloquei para vocês de 1%, de novo, eu não gosto dele, porque é difícil conseguir essa rentabilidade líquida sem inflação. E eu entendo que se a pessoa ela vai se aposentar, ela tem que se preocupar com a poupança dela ao longo dos próximos anos. Por isso a rentabilidade real, ela é muito, na minha visão, ela é muito importante. Mas se for pensar no 1%, né, ela teria uma renda mensal de 104 mil reais, tá? Então, pessoal, não são só esses cargos públicos que estão disponíveis, tá? Tem outros tantos que também trazem esse salário, mas eu fiz essa lista aqui com o que a gente tem mais de recente aí acontecendo no mundo dos concursos. Vocês vão ver que existem diversos fiscos estaduais que também trazem remunerações que são excelentes, tá? É possível enriquecer? Depende, né? Se a pessoa lá entender, então, que com esse salário aqui e o que ela está guardando, ela consegue não ter que mais trabalhar, é possível. Agora, se ela achar que o padrão de vida aqui não é o suficiente para ela conseguir, então, parar de trabalhar, então talvez ela não consiga. Depende, é claro, da definição de riqueza de cada um. Bom, não esqueçam de deixar o like, um abraço para todos vocês e até um próximo vídeo.